Você já ouviu falar de um exército que não podia morrer? Uma força que, não importa quantos caíssem, sempre se levantava com o mesmo número, a mesma força, o mesmo terror. Eles não eram fantasmas, eram homens. Eles eram os imortais persas. Imagine a cena: um campo de batalha encharcado de sangue. Exércitos se chocam, escudos se quebram, homens gritam em agonia. Linhas inteiras de soldados são dizimadas. Mas no meio desse caos, uma força avança, implacável. 10.000 guerreiros, sempre 10.000. Para cada um que cai, outro surge das fileiras, com a mesma lança, o mesmo olhar frio, o mesmo propósito. Para os inimigos que os enfrentavam, era como lutar contra uma onda interminável, uma força da natureza. Eles não eram apenas soldados, eram um símbolo aterrorizante do poder do Império Aquemênida. Estes homens eram a elite da elite, a guarda pessoal dos grandes reis como Dário e Xerxes. Eles não apenas protegiam o trono, eles eram a manifestação do trono em batalha. Sua presença no campo de guerra era uma declaração. Onde os imortais marchavam, o Império chegava para ficar, e a resistência seria esmagada. Sua aparência era tão intimidadora quanto sua reputação. Armaduras brilhantes e ornamentadas, decoradas com ouro e prata, não eram apenas para proteção, mas para projetar a imensa riqueza e poder do Império. Eles carregavam lanças longas com pontas de ferro, balanceadas na outra extremidade por uma romã de prata ou ouro, que podia ser usada para esmagar crânios em combate corpo a corpo. Pendurados em seus ombros, arcos poderosos e aljavas cheias de flechas. E para a defesa, escudos de vime cobertos de couro, leves, mas surpreendentemente eficazes. Mas a verdadeira arma dos imortais não era o aço de suas lanças ou a madeira de seus arcos. Era algo muito mais profundo e aterrorizante, uma disciplina forjada em fogo. Desde jovens, eles eram treinados para serem mais do que indivíduos. Eram peças de uma máquina de guerra perfeita. Cada movimento era sincronizado, cada avanço era coordenado. Eles lutavam como um único organismo, um monstro de 10.000 cabeças e 20.000 braços, movendo-se em uma harmonia mortal. Enquanto outros exércitos dependiam de heróis individuais ou de explosões de fúria, os imortais confiavam na unidade. Eles avançavam sobre os inimigos como uma muralha de escudos e lanças, uma formação quase impenetrável. Se uma brecha se abria, era instantaneamente fechada. Se um homem vacilava, a disciplina do grupo o mantinha firme. Essa unidade implacável era o que quebrava a moral dos adversários. Pense na psicologia de lutar contra eles. Você investe tudo o que tem para derrubar a primeira linha. Você vê homens caírem, sangue ser derramado. Por um momento você sente uma centelha de esperança. Mas então, a poeira baixa e a linha está completa de novo, intacta. 10.000 homens ainda olham para você, prontos para avançar. Era como lutar contra uma hidra. Você cortava uma cabeça e outra nascia no lugar. Era psicologicamente devastador. Essa sensação de futilidade, de enfrentar algo eterno, era talvez sua arma mais potente. Os inimigos não eram apenas derrotados fisicamente. Suas mentes e sua vontade de lutar eram destruídas. Os imortais estiveram presentes nas maiores e mais brutais campanhas do Império Persa. Eles marcharam com Cambises na conquista do Egito. Estiveram nas guerras greco-persas, um nome que ecoa na história. Na famosa Batalha das Termópilas, foram eles a força de elite que Xerxes enviou para quebrar a lendária resistência dos espartanos. Embora a história popular do Ocidente glorifique os 300 espartanos, foram os imortais que, ao final, flanquearam e aniquilaram a heróica, mas condenada, guarda de Leônidas. Eles eram a ferramenta de expansão, o martelo usado para forjar um dos maiores impérios que o mundo já viu. E eram também a força policial do Império, enviados para esmagar rebeliões com uma brutalidade exemplar.
Sua chegada em uma província rebelde era um presságio de morte. A mensagem era clara. A desobediência ao Rei dos Reis seria punida com a aniquilação. Mas a lenda dos imortais transcende a simples força bruta. Ela se baseia na ideia de constância, de permanência. Em um mundo onde reinos nasciam e morriam, onde reis eram assassinados e dinastias ruíam, a guarda de 10.000 homens permanecia. Eles eram a única constante em um mar de caos. Eram a personificação da estabilidade do império. Enquanto houvesse um homem para tomar o lugar do que caiu, o império viveria. Essa não era apenas uma tática militar. Era uma filosofia de poder. Uma declaração de que o império não dependia da vida de um único homem, nem mesmo do rei, mas de um sistema, de uma ideia de ordem e poder absolutos. Para os súditos do império, eles eram a garantia da paz persa, a Pax Pérsica. Para os inimigos, eram a certeza da derrota. No entanto, como todos os grandes impérios e seus símbolos, os imortais também encontraram seu fim. Com a ascensão de Alexandre, o Grande, e suas táticas inovadoras, o poderio persa começou a ruir. Nas batalhas de Issu e Gaugamela, os imortais lutaram com sua bravura característica, mas enfrentaram um gênio militar diferente de tudo que já haviam visto. As falanges macedônias, com suas lanças sariças extremamente longas, e a genialidade tática de Alexandre provaram ser demais. O Império Aquemênida caiu, e com ele sua guarda lendária desapareceu nas brumas da história. Mas a ideia por trás deles, a ideia de uma força que se regenera, de uma unidade que supera o indivíduo, permaneceu. O conceito de uma unidade de elite, mantida sempre em sua força total, influenciou forças militares por séculos. A lenda sobreviveu aos homens. A história dos imortais persas é um conto brutal sobre disciplina, poder e o terror psicológico da guerra. Eles nos mostram que a força mais assustadora não é a de um único guerreiro, mas a de um sistema implacável que torna cada homem substituível e a unidade invencível. Eles eram a manifestação sombria da ordem contra o caos, e seu legado é um lembrete sangrento de como os impérios são construídos e mantidos. Essa foi mais uma história sombria da humanidade. Se você quer conhecer as forças e os homens que moldaram o mundo através da guerra, da disciplina e do poder, inscreva-se no canal Grande Guerreiro. Clique no sino para não perder nenhuma história. Obrigado por assistir.